Sexta-feira 13, adivinha quem resolveu renascer das cinzas depois de 3 cirurgias, 3 anestesias? Quem resolve aparecer nesta sexta-feira 13? O Pudim de Pinga foi visto com vida perambulando igual uma assombração pelos corredores do hospital sírio-libanês. E nós temos imagens para comprovar a entidade perambulando pelo hospital. Olha só, firme e forte que nem prego na areia, o Lully estava lá, passeando com apenas um band-aid colado no coco. Dá só uma olhadinha. Ele quer um cafezinho. O paciente está melhor que o doutor. Muito amor, muito amor. Entendeu? Está mais rápido que o senhor. Não vem me gozar, não. O médico não gostaria nada. Esquisito esse sujeito aqui andando, perambulando pelo hospital sírio-libanês, sendo que ele sofreu 3 cirurgias e ninguém sabe por que ele veio parar aqui em São Paulo, se ele já estava bem, se ele tinha a mesma estrutura do libanês, é a mesma de Brasília, segundo o médico dele, o Khalil, que deu essas informações esquisitas e desencontradas aqui para nós, mas o fato é que o Lully ele sofreu uma cirurgia depois que ele caiu, né? Depois que ele rachou o coco, ele levou uns pontinhos e depois ele foi operado às pressas depois que sentiu dor de cabeça. Então ele sofreu os efeitos de uma anestesia e estranhamente ele continuou despachando linda e bonitamente da UTI. Eu não sou médico nem nada, mas eu acredito que na UTI não é lugar de ficar fazendo trabalho, né? Não é lugar de ficar despachando, inclusive assinando os projetos de lei sobre efeito de medicamentos, sobre efeito da anestesia. Então é muito esquisito esse cara tá passeando por aí, sendo que a gente não vê no cabeção desse cara aqui, nenhum tipo de curativo mais, como direi, mais avantajado, né? A gente vê aqui na cabeça dele apenas um pedaço de band-aid, nada que diga que esse cara foi operado de uma cirurgia para retirada de um hematoma. Segundo o médico dele, sofreu uma trepanação, que é quando se faz um buraco no crânio para retirar o acúmulo de sangue. Então, nesta sexta-feira 13, como o glorioso Jason, vemos o Pudim de Pinga levantando do seu túmulo e perambulando pelos corredores do hospital sírio-libanês. E é muito estranho que isso tenha acontecido justamente nesta sexta-feira. Como eu já falei, eu não sou médico nem nada, mas o hospital não é um lugar para ficar se trabalhando, até mesmo numa UTI, não é verdade? Na UTI você tem acesso muito restrito. Eu queria saber se os assessores dele estavam lá, como que ele leu os projetos de lei, como é que os documentos foram enviados por Lula, se foram por celular ou se foram de maneira analógica, né? Eu digo assim, uma pasta com papéis para ele ler, ou ele estava em condições de ler as leis que ele estava assinando, ou se foi a Janja que leu alguma coisa para ele, né? Então isso nunca ficaremos sabendo, porque afinal de contas é uma incógnita, ninguém sabe o que aconteceu. Não temos notícias de ninguém visitando o Lully. Se você tem notícia de alguém da família que foi visitá-lo, por favor, digite aqui, escreva nos comentários quem foi visitar o Lully. Eu ouvi falar que algum dos netos, um dos filhos, esteve lá no hospital, mas se ele estava na UTI,
não é para ser visitado, né? A UTI não permite visitas, muito menos o acompanhante ficar na UTI, né? A UTI é um lugar super restrito. Aí quando você sai da UTI, vai para o seu leito, no seu apartamento, aí sim a acompanhante ou o acompanhante fica junto com o internado. Mas conforme o boletim médico divulgado na terça-feira, Lula passou mal ainda em Brasília. Ele fez um exame de imagem, depois sentiu dores de cabeça e logo depois a ressonância magnética mostrou uma hemorragia intracraniana e ele foi operado e a cirurgia transcorreu sem intercorrências, informou o hospital. Então ele estava sob o efeito de várias anestesias. Ontem ele sofreu outra intervenção para retirada do dreno, né? Após o cateterismo que ele fez, que foi uma embolia na artéria da meninge, né? O que entupiu o fluxo de sangue para estancar a hemorragia, e foi retirado o dreno depois de se observar que não saía mais sangue pelo dreno. O dreno foi retirado e a gente até agora não sabe o que aconteceu para este sujeito aqui tá andando desta maneira, da mesma forma que quando ele foi operado do desgraçado do quadril dele, ele saiu correndo 1 ou 2 meses depois, estava correndo nos parques lá de Brasília, ao redor ali do Palácio do Planalto, né? Então, este é o Lula que tá andando por aí. Muitas fotos dizem que tem um dedo aqui na mão esquerda dele, o que não deveria acontecer, porque ele teoricamente não era para ter esse dedo, mas aí já são teorias da conspiração que nos leva a crer que o Lula é realmente o Lula e ele tá lá andando para lá e para cá. Esse aqui é uma foto dos palhaços, quando a gente soube que ele assinou a proposta de reforma tributária e o nosso IVA, o maior do mundo, com todo orgulho, vai ser de 28,6%, galera. É isso aí, o Senado aprovou a reforma tributária com o maior IVA do mundo e a gente tá aqui, olha só que bonitinho. Nós todos olhando o maior IVA do mundo, assinado por esse pinguço cachaceiro, que a gente não sabe nem se ele tinha condição de assinar algum projeto de lei dentro do hospital, não é? Então nós ficamos com todas essas dúvidas. Nós temos de presente um EVA gigantesco de mais de 28% e a vida, e a gente tenta sobreviver nesse país. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Muito obrigado pela sua atenção e daqui a pouquinho a gente volta. Até já!